Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real e hoje nós vamos falar sobre o Navigraph Charts, atualização aí do Navigraph Charts para a versão número 8, e eu vou tentar sair um pouco do óbvio aqui com vocês. Vocês devem ter acompanhado já vários reviews, vários tutoriais sobre essa nova versão desse aplicativo da Navigraph, em que você pode criar suas rotas, você pode ver as cartas. Agora ele também traz informação meteorológica, informação visual, mas eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês que talvez passaram desapercebidos. Para isso, eu vou tirar aqui a minha webcam para vocês acompanharem a tela inteira, e nesse momento vocês estão vendo a tela principal do Navigraph Charts. Eu vou abrir aqui com vocês e vocês vão notar aqui no canto esquerdo inferior tem o botão de configurações e aqui fala que eu estou com o Navigraph Charts versão então 8, já na sua versão 13.1. Aqui tem algumas informações que vocês podem mudar o jeito de como é visto o mapa. Você tem a opção de ver ele de dia e de noite. Isso também vale para as cartas, tá? Se você deixar aqui dia ou noite, você vai ter essa configuração para as cartas também, seja a carta de aeroporto, de saída, de aproximação, tudo mais vai estar também nessa configuração de dia ou de noite. A escala do texto do mapa, vocês podem ver aqui o nome de cada uma das FIRs. Se eu colocar 150%, vocês vão ver que o nome aqui aumenta. Eu deixo aqui em 100%. Uma das grandes modificações é que agora você pode ver, além dessa projeção de Mercator, você pode ver o globo também. Então, se você estiver procurando pelo globo, por esse modelo de mapa, você vai ter que vir aqui em configurações e transformar no globo. Aqui a posição de Auto Follow é se você tiver com o seu simulador ligado, ele vai mostrar para você aonde está a sua aeronave. E aqui uma parte importante das cartas. O modo das cartas, STD para Standard, padrão, ou CAO, que é a opção de linha aérea, opção de Company. Tá? Qual é a principal diferença entre elas? Eu vou tentar explicar da maneira mais intuitiva possível. E eu vou abrir, por exemplo, aqui o aeroporto de Frankfurt. Aqui em Search, Frankfurt. Notem aqui no Approach. Se a gente começar pela pista 7 esquerda, vocês vão ver aqui o ILS Zulu da pista 7 esquerda, apenas com informações para o CAT-1, onde você vai ter os mínimos aqui para a aeronave categoria Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Se você for na próxima carta, você vai ver que é o mesmo ILS Zulu, agora a categoria 2 e 3, onde você vai ter os mínimos então para a categoria 3 Bravo, 3 Alfa e para o ILS categoria 2. Tanto para aqui no ILS categoria 2, para as aeronaves categoria Alfa, Bravo, Charlie e Delta. A maior diferença é que se você colocar padrão empresa aérea, você vai ter aqui apenas um ILS Zulu da pista 7 esquerda. E quando eu trago esse ILS Zulu da pista 7 esquerda, vocês vão ter todos os mínimos aqui. Além do CAT-1, vocês vão ter já o CAT-2, o CAT-3 Alfa e o CAT-3 Bravo. Contudo, vocês só vão ter para aeronaves categoria Charlie e categoria Delta, que são as aeronaves normalmente utilizadas pelas linhas aéreas. Então, o que a Jeppesen fez? A Jeppesen tirou dessas cartas as informações para Alfa, Bravo e Eco de mínimos e juntou todos os mínimos, seja de procedimento de baixa visibilidade ou não, na mesma carta. Tá? Então, a maioria das linhas aéreas utilizam esse tipo de carta, onde você vai ter apenas informação para aeronaves categoria Charlie e Delta, mas todos os mínimos, desde categoria 1, categoria 2, categoria 3 Alfa e 3 Bravo. Outra coisa que existe nas cartas deste padrão de linha aérea é que a MSA, além de você ter a informação aqui do lado direito, você vai ter a mesma informação na carta. Notem aqui que você tem a mesma radial ou o mesmo
rumo para o VOR aqui, ó, o 110, você tem aqui o 110 também. Você tem aqui o 190, você também tem aqui o rumo 190 para o VOR, para definir esse quadrante de 4.300, como está ali na carta, ou melhor, na parte superior da MSA, 4.300, você vai ter aqui também a sua informação de 4.300. Todo esse outro setor aqui é 3.500 pés, da mesma forma que está nessa MSA pequena aqui. A diferença é que esse aqui está, a parte de baixo está de acordo com a escala da carta, e vocês podem notar então que essa MSA de 25 milhas em torno do VOR FFM, aqui é o FFM, está representado aqui na carta as 25 milhas. Além das 25 milhas, vocês vão ter aqui a representação de 5 em 5 milhas desses raios em torno do mesmo VOR, nesse caso, que define a MSA. Então, você vai ter essa distância aqui, distância de 5 milhas, distância de 10 milhas, distância de 15 milhas, de 20 milhas, de 25 e de 30 milhas, no caso aqui dessa carta, sempre com referência no VOR, ou no fixo, ou na pista, ou no aeroporto que for definido a MSA, para você ter uma informação de distância gráfica, tá? Essas são as duas maiores diferenças. Como é que eu sei, então, que uma carta, com certeza, é do estilo de linha aérea, é do estilo airline? Vocês vão ter aqui em cima, ao lado da informação do aeroporto, esse Azinho aqui. É um A como se fosse uma asa aqui, tá? E vocês vão ter do lado também da informação do número da carta, essa carta é 11-1, vocês vão ter também essa informação aqui, essa tarja preta do lado. Eu vou voltar aqui agora então para a informação standard, vou abrir novamente Frankfurt, vou pegar o ILS, o mesmo ILS, mas agora ele é separado em dois, e quando eu abrir aqui, vocês notem que some o A de airline, não tem mais aquela tarja preta aqui do lado, tá? A MSA aqui, vocês podem notar que ela passa então a ficar toda preta, porque ela não está representado na carta, e você não tem então os anéis, ou os raios, ou os círculos de distância do seu fixo que representa a MSA. Tá? Então essas são as duas principais diferenças. Numa você vai ter a MSA representada na carta, na outra não. Em uma você vai ter os mínimos para todas as aeronaves, de A, B, C, D, algumas inclusive E. E para as cartas linha aérea você vai ter apenas a C e a D. Tá? Então essas são as principais mudanças. É para isso que você tem essa informação aqui de charts, o modo padrão ou linha aérea. Eu normalmente escolho linha aérea porque eu tenho só voado o 737 ou o 777 no meu simulador, e eles se encaixam no padrão de linha aérea. É o padrão que eu utilizo no dia a dia, na empresa que eu voo também, então fica mais fácil. Mas, obviamente, se você quiser voar um Cessna, um 72, se quiser realizar um procedimento, você vai ter que trazer aqui para o padrão Standard, porque aí ele vai te dar os mínimos também para a aeronave categoria Alpha, nesse caso do seu Cessna. Beleza? Então, eu deixo aqui no padrão linha aérea. Aqui do lado vocês têm o botão de Search, onde eu procurei, por exemplo, Frankfurt. Tá? O próximo botão é de Rota, tá? Onde você pode colocar uma nova rota ou importar lá do SimBrief. Muitos já mostraram aqui para vocês a nova rota. Eu vou criar uma simples aqui, ó. Vou criar um voo de teste, esse é o nome do voo de teste. Eu posso criar a opção de instrumento ou visual, nesse caso eu vou criar instrumento, as cartas eu quero é o padrão de linha aérea, o CAO. Nível de voo, eu vou botar aqui 29 mil pés. Tá? Não precisa muito mudar essa informação, mas eu vou colocar 29 mil pés. E vou selecionar aqui de Curitiba e vou selecionar o destino Guarulhos. Tá? Eu vou fechar essa carta aqui agora de Frankfurt. E vocês notem que eu tenho agora na minha tela Curitiba para Guarulhos. Eu tenho a opção aqui de criar um auto route aqui no meio, ó, na direção, ou melhor, já aqui em Guarulhos você tem a opção de auto route. Nesse auto route ele vai achar uma rota aí para nós, para ligar Curitiba a Guarulhos. Ele vai pedir essa tua rota automática, você quer ela de que tipo? De baixa, tá? Abaixo, no caso do Brasil, nível 245 ou abaixo,
ou alta, acima do nível 245. Eu quero de alta, né? Eu vou voar no nível 290 e vou pedir para ele criar. Ele está procurando aqui, ele achou uma rota direto para Asgol, Upper Zulu 121, até a posição Bochuk. E aí eu tenho a opção agora de selecionar as pistas, tá? Quando eu aperto aqui em Runways Available, eu posso apertar em Select, ele vai me mostrar quais são as pistas que eu tenho disponível para decolagem. 11, 29, 15 ou 33, e também me mostra aqui a componente de vento. A princípio, 8 nós de cauda é muito para a decolagem da pista 29, por isso que aqui está em vermelho, e 4 nós de cauda não é muito, mas já me dá uma atenção aqui em âmbar, em amarelo, que eu tenho uma certa componente de vento de cauda, então não seria ideal decolar com vento de cauda, então me sobra aqui a pista 11 e a pista 15. Obviamente a pista 15 é maior, tem 2.218 metros, a pista 11 tem apenas 1.798 metros, então eu vou selecionar aqui a pista 15 na informação Add to Route. Se eu apertar aqui nesse botão de informação, ele me dá mais informações aqui da pista 15, incluindo aqui o slope, tá? E a elevação, no caso 2.972 pés, tá? As outras informações, como dimensão e a proa da pista aqui, elas já estavam aqui, dimensão e proa. O que eu ganho a mais é o slope da pista e a elevação. Então eu vou adicionar aqui essa pista, a pista 15. Quando eu adiciono a pista 15, eu também tenho a opção de depois de selecionar a pista, selecionar uma saída. E eu vou apertar aqui em Select e ele vai me mostrar. Ele tem algumas opções aqui, ó. Notem que a primeira opção que ele me traz é da pista 15 que eu selecionei até Asgol, que é o primeiro fixo da rota. Então, se ele consegue já definir pela pista que eu selecionei e pela rota que eu selecionei, ele já consegue me dar uma saída, ele me traz aqui essa saída e eu posso adicionar para essa rota. Depois ele me dá, além dessa saída, as outras saídas que eu tenho para a pista 15, que é a opção que eu escolhi, e ele me dá também, além da pista 15, qualquer outra saída que me leve a Asgol. Então ele está dizendo aqui, ó, você também poderia ir para Asgol pela Opimupion no Bravo, só que essa aqui é para a pista 33. E as outras saídas são saídas que ele não definiu aqui, que não são nem para a pista 15, nem que são da pista 15 que nos leva para Asgol, ou de nenhuma, ou melhor, de qualquer outra pista, mas não nos leva para Asgol, tem essas outras 3 opções aqui. Então, no caso, normalmente vai ser a primeira que você vai selecionar, e quando você adicionar para a rota aqui, você vai ver que ele já corrige aqui o perfil da tua saída, que antes estava direto de Curitiba para Asgol, agora ele coloca no perfil da saída. Eu tenho a opção aqui de, quando eu selecionar as cartas, na verdade, ele já começa a pinar elas aqui embaixo, tá? Então eu tenho essa saída já pinada aqui, é a saída Unret 2 Alpha, tá? E eu tenho a opção aqui embaixo, essa de dar um overlay nessa carta, ou seja, botar a carta de saída em cima dessa carta de rota. Eu aperto aqui e ele coloca então a carta de saída em cima dessa carta de rota, e eu posso ver aqui a minha carta de saída diretamente da carta de rota. Todas as informações da carta de saída vão estar aqui, incluindo a altitude de transição, que é uma saída RNAV ou RNP1, para as pista 15, essas categorias de aeronave, inclui aqui também a transição Tinga, nesse caso nós vamos na transição Asgol. Tá? Se eu quiser ver a carta fora desse padrão aqui, se eu não quero ver ela dentro da carta de rota, eu clico direto na carta aqui, ó, e ele me mostra somente a carta. Tá? E aí aqui do lado direito eu tenho todas as opções para essa carta. Ela já está pinada, eu posso voltar para o overlay se eu quiser, ou então eu posso imprimir, posso girar ela para a direita, posso girar ela para a esquerda, posso dar zoom mais, zoom menos, colocar ela do tamanho lateral da minha tela ou do tamanho vertical da minha tela, colocar ela dentro dos limites da minha tela ou fechá-la. Tá? Aqui eu tenho a opção, se eu tiver no overlay, ainda de marcar a posição que eu estou, né, e achar a minha aeronave. Ou eu tenho a opção aqui de aumentar ainda o tamanho, tá? Ou, desculpa, aqui é o quanto vai estar de opaco
a informação embaixo, tá? Se eu deixar de 70%, eu consigo ver alguma coisa embaixo da carta. Se eu botar 90%, eu vejo quase nada. E se eu botar de 100%, a carta fica toda na frente. Eu gosto desse 70% aqui, me deixando eu ver as informações embaixo da carta, tá? Se eu fechar aqui, ele tira então a carta da tela. Bom, já selecionamos a saída. Nós podemos fazer a mesma coisa para a chegada lá em Guarulhos. Pistas disponíveis para Guarulhos, ele nos dá aqui a 10 esquerda e 28 direita e a 10 direita e 28 esquerda. Normalmente a gente pousa na 10 direita ou na 28 esquerda, é uma dessas aqui de baixo. A princípio a gente vai com vento de cauda, então pista 10 direita a gente adiciona a rota. Depois nós temos a opção aqui, e eu prefiro começar pelo approach, tá? Por quê? Ao selecionar uma aproximação, tá, que eu vou realizar, eu sei que elas normalmente começam aqui na posição Lomen, tá? Eu consigo depois achar uma chegada que vai me levar de Bushuk até a posição Lomen, tá? Então você pode ir atrás dos ILS, e normalmente o ILS Yankee é o utilizado na pista 9, ou melhor, agora na 10 direita de Guarulhos. Notem que as outras informações ficam em roxo e você pode trocar. Não é esse que você quer, você pode trocar e assim sucessivamente. Se eu pegar o Papá aqui, ele vai mostrar como é o Papá. Se eu pegar o Yankee, ele vai mostrar como é o Yankee. Da mesma forma para os procedimentos RNAV. Então, a princípio, o ILS Yankee da pista 10 direita. E ele nos mostra aqui, eu vou, através da transição homem, adicionar ele na rota. E aí notem que eu já tenho, então, a minha saída, eu tenho a minha rota, eu tenho o meu procedimento de descida, mas eu preciso ainda de uma chegada, que vai me levar de Bushuk até Lomen. E aí é nesse ponto em que a gente vai vir aqui e vai selecionar Arrivals, chegadas disponíveis. No caso tem 14 e nós precisamos selecionar uma delas. Ele já mostra aqui todas as chegadas, a partir aqui de Edmus, a partir de Vunox, a partir de Evral, ou a partir aqui de Zares, ou a partir de Bushuk, tá? Nesse caso, nós vamos nos concentrar nessas aqui de Bushuk. Se eu apertar na Uno Charlie, notem que ele vai me mostrar apenas a Uno Charlie. E a Uno Charlie termina nesse ponto aqui, não termina em Lomen, então não é uma chegada boa para a nossa aproximação. Eu posso selecionar aqui a Uno Delta. Tá? Ao selecionar a Uno Delta, notem que ele nos faz a chegada a partir de Bushuk, curta aqui em direção a Lomen. Eu tenho também a opção da Evral Uno Alpha, ele também vai me trazer para Lomen, mas é um pouco mais comprida, me trazendo aqui para Lomen a partir do final do arco. Entre essas duas aqui, eu posso escolher qualquer uma das duas. Normalmente, para planejamento, eu prefiro escolher a mais longa, porque caso eu possa, eu encurto essa chegada, mas eu vou ter combustível para voar a mais longa. Da mesma forma, a gente pode colocar essa rota lá no SimBrief, então. Tá? Eu posso, inclusive, cancelar e ele me volta aqui, tá, as informações. Notem que eu não sei por que ele não me mostrou a Bushuk Uno Bravo aqui. A Bushuk Uno Bravo, tá? Ele nos leva também pelo arco maior lá para a pista 28. Tá? Então, a Uno Charlie e a Uno Bravo, elas nos levam lá para a pista 28, uma mais curta e uma mais longa, e nós temos a Uno Delta e a Uno Alpha, que é a mais curta ou a Uno Alpha a mais longa para Lomen. Essa é a Uno Alpha que eu quero, eu adiciono na rota então, e aí está toda a minha rota completa para a aproximação em São Paulo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que mesmo fora da rota, eu posso selecionar os pontos para descobrir o que tem em cada um dos pontos. Então, digamos que eu quero saber o que é essa figura geométrica aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Como eu faço? Dentro dela, eu clico com o botão direito e aí ele vai me mostrar uma lista de informações possíveis. Primeiro, ele diz a coordenada geográfica de onde você clicou, e aí depois, nesse caso, ele vai mostrar espaços aéreos. Ele diz que nós temos, nesse espaço aéreo, por exemplo, a FIR Curitiba. Então, se eu clico na FIR Curitiba, ele me mostra aqui ó, toda a FIR Curitiba, e ele me diz que o limite da FIR é o 245, o
o limite superior, né, da FIR é o 245, o limite superior da UIR, da região de informação de voo de alta, é o ilimitado, e o limite inferior da de alta é o nível 245, e também me dá aqui Communications, me dá todas as frequências do Centro Curitiba. Essas aqui são frequências reais, não utilizadas aí em VATSIM, IVAL ou POSCOM. Obviamente, VATSIM, IVAL ou POSCOM vão utilizar uma dessas frequências, tá? Mas aqui são todas as frequências disponíveis para o Centro Curitiba. Se eu der um back aqui, notem que nessa posição que eu cliquei tinham outras opções. Por exemplo, uma área restrita chamada Alcatrazes, que vai do nível médio do mar até o nível 320. Se eu apertar aqui em informação e eu chegar mais próximo aqui, eu vou ver que agora essa é a área que eu queria. Tá? Então ele me identifica aqui como Alcatrazes. Quais níveis ela está? Tanto nos níveis altos como nos níveis baixos. Qual que é o limite inferior? Nível médio do mar, MSL. E qual que é o limite superior? 32 mil pés. Que tipo de área é essa? É uma área restrita. Então agora eu achei aqui a área que eu quero. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que quando vocês clicarem, ele vai trazer uma lista e você vai ter que achar dentro dessa lista a área que você quer. Vou dar um outro exemplo. Se eu clicar aqui um pouquinho para a esquerda, vocês vão ver que eu estou nessa posição agora e ele vai me mostrar aqui as informações que eu tenho para esse local. Eu vou fechar aqui, vou clicar de novo. Agora ele me dá as informações da posição que eu tenho. Que espaços aéreos a gente tem aqui? Ainda o de Curitiba, tá? Mas eu também tenho a informação aqui de São Paulo. Ó. São Paulo 1 de 5.500 pés a nível 245. E aí se eu aperto na informação, ele me mostra agora aqui a Terminal São Paulo. Terminal São Paulo, qual é a classificação desse espaço aéreo? Charlie, nível apenas níveis baixos, limite inferior 5.500 pés e limite superior nível 245. Se eu dar um back aqui, notem que eu tenho a opção também de São Paulo. Aí não é São Paulo 1, é o São Paulo geral, tá? Ele vai me dar a mesma informação, mas aí o limite inferior é 3.600 pés. Ele também me dá aqui, que eu estava próximo, informações de órbitas de espera. Nessa posição aqui, no ST006, é rumo 091 pela direita. E se eu pedir a informação aqui, ele me mostra essa órbita de espera que estava onde eu cliquei. E aí ele mostra. Se for o caso, ele vai te dar altitudes mínimas e máximas, o tempo ou a distância de cada uma das pernas, o curso inbound, direção, qual fixo que é e o tipo, tá? Se eu clicar aqui, ó, dentro da Terminal São Paulo, mais um pouquinho, ó, nessa parte de dentro aqui, ó, além da Terminal do São Paulo que ele tinha e de São Paulo 1, notem que ele criou aqui o São Paulo 2. Qual que é o São Paulo 2? Apenas essa área menor dentro da Terminal São Paulo, tá? No caso, a CTR ali ou melhor, isso aqui ainda é uma área terminal, né? A área terminal de São Paulo, mas ela vai de 3.600 pés a 5.500 pés. Se eu clicar aqui, por exemplo, dentro da área de Jundiaí, ó, ele vai me mostrar a CTR Jundiaí do solo a 4.500 pés. Se eu apertar aqui, ele me mostra que essa área da CTR Jundiaí. Também tem aqui as frequências de comunicação, se for o caso. Algumas eles ainda estão adicionando conforme eles vão tendo a informação. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa agora, notem que eu vou ter a CTR de Campinas. Essa é de Campinas, entre o solo e 3.700 pés, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho a de Guarulhos, vamos achar aqui, ó, Guarulhos CTR, ó, do solo a 3.600 pés. Então você pode procurar em qualquer lugar que você clicar nesse mapa, você vai ter as informações do que está dentro daquela área. Tá? Por exemplo, se eu clicar aqui, ele apenas me diz que tem a FIR Atlântico. E aí eu ponho essas informações da FIR Atlântico, ele inclusive faz um highlight na FIR Atlântico. Se eu clicar aqui, temos a FIR Recife. Tá? Outra coisa que, onde eu acabei clicando em cima da aerovia Zulu 63. Ó, eu vou pedir informação da aerovia Zulu 63, de nível baixo, e ele colocou aqui toda a aerovia Zulu 63. Quando eu estou numa aerovia, eu ainda tenho a opção de pedir aqui os fixos dessa aerovia, e aí ele vai me dar todos os segmentos dessa aerovia, que começa lá no VOR Bravo Hotel Zulu, no VOR de Belo Horizonte, indo em direção ao VOR Confins em Confins, que são 17 milhas. Qual que é o nível mínimo dessa FIR? 150, dessa aerovia, desse segmento da aerovia 150 até o nível 245.
Já de Confins para Sidol é 160 até o 245. De Sidol para Equino, mesma coisa, 165 para 245 são 43 milhas. E se eu clicar em qualquer um desses segmentos, por exemplo aqui no primeiro, que é entre Belo Horizonte e Confins, ele vai chegar próximo lá e vai me mostrar esse segmento de aerovia que foi entre Belo Horizonte então, e Confins, aonde está. Obviamente, se você apertar aqui no aeroporto, ele vai te mostrar informação sobre o aeroporto, vai dar o nome dele, a localização, a elevação, a maior pista, a declinação magnética e o tipo. Por falar em aeroporto, quando a gente aperta aqui em aeroportos, e eu vou procurar aqui, já que nós estávamos em Belo Horizonte, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, quando eu aperto aqui em aeroporto, ele me dá as mesmas informações, mas eu tenho a opção aqui ó, de Open Airport, tá? Que é nessa terceiro ícone do lado esquerdo. Eu tenho as mesmas informações do aeroporto, informações gerais, informação de pista, onde ele decompõe o vento para você, informação meteorológica, onde ele te dá METAR e TAF, e também a comunicação. Controle Belo Horizonte, ATIS, autorização, solo, operações e torre. Depois disso, eu posso ir para as cartas, onde ele vai me dar todas as cartas de chegada, de aproximação, de táxi, de saída e as de referência. Por exemplo, aqui as de referência, se você vier aqui em Overview, ele vai lhe mostrar, então, esse é o visual de Confins. Ele mostra aqui o aeroporto. Nessa parte de baixo aqui, ele mostra da onde a foto foi tirada, o que você está vendo. Então, a foto foi tirada então do norte do aeroporto em direção ao sul. Então, vocês têm aqui a pista 16 e lá a pista 34. Coloca ali MSA, fala algumas informações do aeroporto. Depois, na segunda de overview, você tem informações também sobre a meteorologia. E aí, se for o caso da pista 16, como é a aproximação na pista 16, é isso que você vai ver na pista 16, você consegue ter uma noção do terreno, e é isso que você vai ver na pista 34, você consegue ter uma noção do terreno também. Já se você for para procedimentos, tá? Eu vou fechar essa carta aqui, ele mostra todos os procedimentos no caso de saída, de chegada e de aproximação. Então, você vai conseguir definir aí, vendo da onde você está chegando, por onde você pode aproximar e como você pode fazer o seu pouso. Ou então, as opções disponíveis para a sua saída, para as aerovias que eles vão colocar aqui nesse caso. Se eu vier aqui também, mesmo fechando essa informação, você tem a opção de trocar o mapa do IFR de baixa para o IFR de alta, ou para o visual, tá? Normalmente a gente voa com o IFR de alta, e aqui tem os filtros. Todos os filtros você pode tirar e colocar o que você quiser. Se você quiser tirar as aerovias, por exemplo, você aperta aqui, tira as aerovias, aperta de novo, coloca as aerovias. A outra opção é para onde ele vai colocar vai mostrar a sua aeronave ou não, e se você apertar, ele vai direto para a sua aeronave, tá? No caso aqui eu não estou com o simulador ligado, e aqui ele mostra a rota inteira. Qual rota? A última rota que eu coloquei aqui, nesse caso de Curitiba para Guarulhos. Aqui embaixo tem a opção de pinar as cartas, onde você pode criar aqui as opções de pinar as cartas, que nesse caso estão aqui embaixo. A carta do aeroporto de Curitiba, a saída que nós vamos realizar, a chegada que nós vamos realizar, o procedimento ILS que nós vamos realizar e a carta de pátio, do aeroporto de onde a gente vai pousar. Obviamente, se eu quiser mais de Guarulhos aqui, eu posso apertar em Guarulhos e eu posso colocar, por exemplo, a carta de pátio. Nós vamos vir aqui e vamos selecionar a carta de pátio do pátio 1 ao pátio 6. Aqui do pátio 1 ao pátio 6, e nós podemos pinar ela aqui também, ela já aparece aqui embaixo. Pronto, eu tenho todas as cartas que eu preciso para o meu voo. Opa, pinei a carta errada, né? Então vamos voltar aqui em Guarulhos, apenas para mostrar para vocês que eu pinei a carta errada, eu pinei a de coordenada, não é a coordenada que eu quero, é a do pátio mesmo. Agora sim, tem a do pátio, a do aeroporto, a da descida, a da chegada, a da saída do aeroporto de Curitiba. Se eu quiser a carta de pátio do aeroporto de Curitiba, eu aperto aqui em Curitiba,
vou na parte de táxi e nós temos aqui parking spots e coordenadas. É esse mesmo, eu posso pinar, também apareceu aqui embaixo para nós. Beleza? Galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Mostrei aí como criar uma rota, a minha maneira de escolher primeiro o procedimento de descida e depois o procedimento de chegada. Mostrei aqui para vocês que vocês podem procurar com o botão direito qualquer informação. Se você segurar, né, você roda o mapa, tá? Para cima, para baixo, mas você pode clicar com o botão direito sem rodar e ele vai te mostrar todas as opções que tem. Nesse caso aqui, só tem a FIR Atlântico, mas obviamente se você clicar em cima do continente, você vai ter mais informações, como por exemplo, eu cliquei aqui na FIR Amazônica e também, sem querer, nessa aerovia Upper Mike 409. Última coisa que eu vou mostrar para vocês, curiosidade, existem duas regiões no mundo aqui que não tem FIR, tá? Uma delas é essa aqui, ó, XX03. Se você clicar com o botão direito, você vai ver aqui tem a opção de No FIR aqui, ó. Então não existe FIR definida, ninguém controla esse lugar, não tem comunicação aqui também, tá? E existe um outro lugar como esse, e é aqui em cima, esse pequeno espaço aqui, ó. Também não existe FIR nesse espaço aqui, tá? Ninguém controla essa região. Se eu vim aqui botar no modo globo, vocês vão ver que é essa parte aqui de cima, tá? Que fica entre uma área de controle dos russos, uma área de controle aqui da Noruega, também pega uma parte aqui da FIR de Nuuk, aqui, que é a parte da Groenlândia. Já a outra está aqui no Pacífico, que é essa região sem FIR aqui, que fica entre Lima, essa outra FIR aqui é Guayaquil, essa aqui é da América Central, essa aqui é de Mazatlán, do México, essa aqui é a Oceânica de Auckland, nos Estados Unidos, essa aqui é a FIR Tahiti e essa aqui é da Ilha de Páscoa. Então essa região aqui, mais uma vez, essa XX003 é porque não existe FIR aqui. Eu vou voltar para a projeção de Mercator. Vocês vão ver que aqui é o XX007, também uma área sem FIR. Beleza? Então são áreas aí que não pertencem, digamos assim, a ninguém, não tem nenhum controlador específico nessas áreas. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram pouco mais de meia hora falando sobre o Navigraph 8. Queria ter demonstrado para vocês essas funções, a diferença então das cartas standard para carta de linha aérea, a opção então de vocês procurarem por espaço aéreo é esse, se é uma área restrita, se é uma terminal, se é uma CTR, se é uma FIR, as informações que vocês conseguem tirar também das aerovias e como selecionar aí as cartas para a sua rota. Beleza? Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.